presidente Lula, ministros, governadores e prefeitos se reuniram para debater ações de segurança nas escolas brasileiras após os recentes ataques. Ainda em Brasília, Paula Lobão com as informações sobre essa reunião para a gente. Paula, boa noite. Quais as conclusões desse encontro? Oi, Lívia, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham nesta terça-feira, boa noite também para o Daniel. Bom, o governo federal admitiu que não consegue resolver esse problema sozinho e por isso convocou prefeitos e governadores para essa reunião hoje aqui no Palácio do Planalto. Que também estava presente era o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e os ministros do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. O governo também fez uma avaliação de que é necessário não só garantir e discutir a questão da segurança física de professores e de estudantes, como também conseguir encontrar uma forma de impedir a disseminação de conteúdo violento, de ataques, conteúdos que estimulem novos ataques às escolas nas redes sociais, nas plataformas digitais. A gente separou uma fala do presidente Lula no momento desta reunião. Vamos ouvir agora o presidente. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Nem tem dinheiro para isso e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. O governo também aproveitou esse evento, Lívia, para anunciar um pacote de ações e de recursos justamente destinados para prevenir o ataque às escolas. Quem trouxe essa informação durante a reunião foi o ministro da Educação, Camilo Santana. Ele falou que o governo federal está preparando aí um aporte de aproximadamente 3 bilhões de reais para enviar aos municípios e aos estados para que os entes federativos possam utilizar desses recursos, aplicando e investindo em equipamentos, implantação de núcleos de apoio psicossocial nas escolas. E o ministro também falou sobre um grupo de trabalho interministerial. Esse grupo já está com mais de 50 proposições ou proposituras, ouvindo especialistas no Brasil, das universidades, para que a gente possa construir ações importantes, não só preventivas, mas imediatas, emergenciais, a médio e longo prazo para esse enfrentamento dessa questão. Olha, Lívia, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, também estava presente nessa reunião, junto com o presidente Lula, os ministros e outros governadores e prefeitos. Ela trouxe uma questão importante, uma preocupação que precisa ser resolvida com urgência. Ela levantou aí o fato de estados e municípios não terem um sistema integrado e ela chama atenção para isso, para que seja realizado uma integração de sistemas nos estados e nos municípios e, inclusive, uma integração com o sistema socioeducativo, não só para ter um mapeamento dos estudantes, dos alunos, como também dos menores infratores. E isso vai contribuir para que haja nas escolas não só a repressão qualificada, como também uma prevenção social. Temos a fala da governadora, vamos ouvir agora a Raquel Lira. Nós vamos ter que conviver com essa violência. A mediação de conflitos ela é fundamental nas escolas públicas e nas escolas privadas, senhor ministro. Porque elas acontecem, o bullying, né, a violência escolar, ela acontece em todo canto. Eu sou sempre esperançosa. No primeiro dia, meu menino foi com medo, no segundo dia, ele foi feliz. Não é? A gente precisa mudar o nosso padrão comportamental também. Sobre as questões das plataformas digitais, a gente lembra aqui que o ministro da Justiça, Flávio Dino, que também esteve nessa reunião de hoje aqui no Palácio do Planalto, já conversou, já recebeu representantes dessas empresas, dessas plataformas digitais, para discutir uma forma, um mecanismo de controlar esse fluxo de informações relacionadas à violência, esse fluxo de informações relacionadas à apologia, a ataques em escolas. E hoje, durante esse evento, o ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou a defender a regulação das redes sociais. E por fim, Lívia, ele também trouxe alguns dados. Disse que até o momento
Em 10 dias, 225 pessoas, incluindo menores apreendidos, foram presas. Então, é um número que engloba aí tanto pessoas presas quanto menores apreendidos. É um número de 225. Flávio Dino também disse que quase 700 intimações de adolescentes e suspeitos em geral foram emitidas para que eles possam prestar depoimento e que neste momento são 1.224 investigações em todo o Brasil. Eu volto com vocês ao estúdio. Paula Lobão, muito obrigada pelas atualizações. Bom trabalho para você e até já. Roberto Mota chegando para fazer as análises para a gente desse encontro entre o governo federal e representantes de estados e municípios. Mota, boa noite, bem-vindo. Além desse pacote que foi anunciado, que foi o principal destaque dessa reunião, esse pacote de mais de 3 bilhões para ajudar essas instituições em estados e especificamente em municípios também a implementarem ações que vão ao encontro do combate à violência nas escolas, o presidente Lula, ao discursar, destacou mais uma vez a importância desse trabalho que vem sendo executado pelo governo, principalmente por meio do ministro da Justiça, Flávio Dino, junto às redes sociais para tentar evitar essa disseminação do discurso de ódio nessa questão envolvendo as escolas, a segurança nas escolas. Como você tem avaliado a atuação do governo até agora nessas várias frentes para combater esse tipo de violência? Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite, Cristiano. Boa noite, nossa audiência. Lívia, a culpa do crime é do criminoso. A origem do crime está na decisão do criminoso de cometer o crime. Eu nunca ouvi falar, por exemplo, de regulação de séries dos canais de streaming. Não sei se alguém já ouviu. Algumas séries, ou talvez eu me arrisco a dizer até a maioria delas, tem cenas bastante violentas. Eu nunca vi ninguém culpar uma série de um canal de streaming por um crime. Eu nunca vi ninguém culpar uma novela da televisão por ter inspirado um crime, mas as novelas, às vezes, têm cenas bastante violentas, inclusive envolvendo criminosos, narcotráfico, né? Eu nunca vi ninguém colocar a culpa todas essas coisas que a gente vê. Porque a culpa do crime é do criminoso, não é dos games, não é das redes sociais, não é da forma como a sociedade contemporânea se organiza, para usar uma frase que foi literalmente usada por uma autoridade aí. A culpa do crime é do criminoso. No Brasil, o criminoso não é punido. A raiz de todos os males está aí, né? Essa ideia de que o criminoso deve ser punido de forma proporcional à gravidade do crime que ele cometeu ainda causa espanto no Brasil, inclusive em pessoas que já foram vítimas de crimes. Se você chegar para uma pessoa e disser, olha, alguém que pega um machado, entra numa creche e parte para cima de 4 crianças, essa pessoa não pode mais voltar para a sociedade. Essa é uma ideia que no Brasil ainda é difícil de ser aceita, principalmente por várias dessas pessoas agora que estão bolando planos mirabolantes, com bilhões em investimento, mas se daqui a 6, 7, 10 anos, esse sujeito que cometeu isso, esse monstro, estiver na rua de novo, a gente pode botar um policial do lado de cada brasileiro. Nós nunca vamos ter segurança. Esses episódios aconteceram em escolas, mas podiam ter acontecido em hospitais, em aeroportos, em supermercados, na praia, num parque de diversão, podiam ter acontecido em qualquer lugar. Tá? Episódios como esse acontecem em outros países. Os países respondem de uma forma completamente diferente do Brasil. Um episódio como esse, nos Estados Unidos, resulta na condenação à prisão perpétua ou até, às vezes, na condenação à pena de morte. Aqui no Brasil, é aposta segura de que um dos agressores, um dos assassinos, por ser menor de idade, ele não pode nem ser chamado de assassino, ele tem que ser chamado de adolescente em conflito com a lei. Ele não cometeu um homicídio, ele cometeu um ato infracional análogo ao crime de homicídio. É seguro que em poucos meses ele estará
de volta aonde ele quiser. O outro vai demorar um pouco mais porque é maior de idade. Mas ele foi descrito em várias matérias da mídia como um jovem de 25 anos. Não é assim que a gente tem que se referir a ele. A gente tem que se referir a ele como um assassino, como um monstro, que deveria ter o seu período de convivência social encerrado e passar o resto da sua vida recluso. É assim que a sociedade, é assim que um sistema de justiça criminal e que um governo demonstra que está realmente preocupado com a segurança das nossas crianças.